Fundos imobiliários, o que os dividendos não te contam. O foco do investimento em fundos imobiliários são os dividendos. A gente sabe disso, a gente investe em fundo imobiliário para receber dividendos, dinheiro pingando na nossa conta livre de imposto de renda todos os meses. Porém, alguns se enganam olhando somente para os dividendos sem entender se o fundo imobiliário é realmente de valor ou não. Somente desta forma que conseguiremos receber dividendos por vários e vários meses para realizar todos os nossos sonhos de renda, sonhos de vida que a gente quer realizar com renda vindo dos fundos imobiliários. Então, vem comigo, vem entender o que são os dividendos no FII, o que os dividendos dos fundos imobiliários não te contam. Meu nome é Alexandre Mendonça, ajudo você a multiplicar seu dinheiro através de investimento. Toda quinta-feira, 7h30 da manhã, a gente faz essa live compartilhando no Instagram, TikTok e YouTube simultaneamente. Dentro do projeto Café da Manhã com Finanças, a gente sempre traz conteúdo sobre educação financeira, investimento e fundos imobiliários. Desculpa, se você não me segue, pede para seus amigos, seus colegas, seus parentes me seguir aqui no Instagram, no TikTok e no YouTube também. Toda live de quinta a gente tem a dica extra Mover, a dica extra do meu canal Mover, e na dica do canal de hoje, espere até o final para essa dica, que eu vou falar dos fundos imobiliários. Um que tem dividendo alto e dividend yield baixo, e outro que tem dividendo baixo e dividend yield alto. Vou mostrar essa dualidade para vocês. Segura até o final que vocês vão... que eu vou liberar para vocês, vou informar para vocês esses dois fundos imobiliários para vocês terem uma noção do mundo real dos fundos imobiliários. Ok, vamos começar. Agradecer a todo mundo, a gente está transmitindo simultaneamente, o pessoal chegando aqui no TikTok, Marla, Diego, Alex, Marília, Magno, Anderson, Joel, Maria Vitória, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal também aqui no Instagram, bom dia, Letério, bom dia, Jimenez, todos bem-vindos também, sejam todos bem-vindos. Ok, vamos lá. O dividendo do fundo imobiliário, o que é o dividendo? O dividendo é o que o fundo imobiliário paga para você todos os meses como retorno do seu investimento. Nos fundos imobiliários, os dividendos eles são isentos de imposto de renda. Então, se o fundo imobiliário diz que vai pagar R$10 para você, pinga R$10 na sua conta. Não tem nenhuma retenção. Ao contrário de outros tipos de investimento que tem imposto de renda, ele anuncia que vai pagar o valor e pinga menos na sua conta porque tem retenção no meio do caminho de imposto de renda. Fundo imobiliário não tem, os dividendos do fundo imobiliário não tem, mas o dividendo em si não é a história completa de um fundo imobiliário. Ele é só um capítulo que muita gente foca e esquece do livro inteiro. Porque o dividendo, na verdade, é a consequência da escolha de um fundo imobiliário que você faz. E se esse fundo imobiliário não for um bom fundo imobiliário, essa consequência que é o dividendo, pode ser que tenha algumas dificuldades ao longo do tempo, que diminua os dividendos, que pare de pagar dividendo, que seria o pior cenário para quem investe em fundo imobiliário. Então, cuidado quando você vai investir em fundo imobiliário para você não focar na consequência, que é a consequência do dividendo. Foque na causa, na raiz, que é você selecionar um fundo imobiliário de valor, um fundo imobiliário bom para valer, que ele sim vai gerar uma ótima consequência, que é pagar dividendo todos os meses durante anos, anos e anos, de forma contínua e crescente para você viver de renda, se aumentar sua renda todos os meses com fundo imobiliário. Bom, aí deixa eu explicar para vocês uma relação importante, que é o tal chamado dividend yield. Quem já começou a investir já deve ter escutado esse termo dividend yield, e é importante a gente trazer conceito por trás desse termo, o que significa, porque ele é importante nessa relação, nesse entendimento de que o dividendo por si só, ele não, como eu falei para vocês, ele não é a história toda, ele é só uma consequência. Então vamos lá. O que é o dividend yield? Dividend yield é uma
uma conta, uma fórmula para você achar o dividend yield, que você pega os dividendos recebidos, você recebeu, para aquele fundo imobiliário, você recebeu R$10 no mês, 15 no outro, 12 no outro, 10 no outro, aí você soma os 12 últimos meses de recebimento de dividendos daquele fundo imobiliário específico, você divide pelo preço atual da cota. E aí você vê algumas relações do tipo, o dividend yield do fundo imobiliário está em 13%. Significa que se o preço da cota está em R$100, nos últimos 12 meses ele pagou R$13 de dividendo para você. E aí dá essa relação de 13%. Mas tem um outro fundo imobiliário que o preço atual da cota dele está em R$10 e nos últimos 12 meses ele pagou 13 centavos. Não, é muito pouco. 13 centavos nos últimos 12 meses, muito pouco. Aí quando você calcula o dividend yield, deu os 13% do mesmo jeito, não mudou nada. É essa relação de dividendos pagos pelo preço da cota. Então, e essa relação do dividend yield, que ela pode subir, pode ficar alta, o dividend yield, você tem um formulário que o dividend yield dele é 10%, aí começa a subir, 11%, 12%, 13%, 14%, 15%. E esse aumento do dividend yield, que é essa divisão entre dividendos e o preço da cota, ele pode estar escondendo problemas no fundo imobiliário, toma cuidado com isso também. O dividend yield mais alto pode estar trazendo três questões ocultas de dificuldades nesse fundo imobiliário. A primeira questão é: o preço da cota está caindo drasticamente. Quando o preço da cota cai, essa divisão de dividendos pelo preço da cota que está caindo faz o dividend yield subir. É uma relação inversa, inversamente proporcional. A gente estudou lá no ensino médio, ensino fundamental, a gente estudou essas relações inversamente proporcionais. Preço da cota cai, como ele está no denominador dessa conta, o dividend yield sobe, vai lá para cima. E quando a gente está passando por esse momento ainda, né? Que a taxa Selic está alta, ela fez com que o preço de todos os fundos imobiliários caísse. Então, a queda foi generalizada por um motivo único. Mas quando você tem um fundo imobiliário que está tudo estável e só o preço dele está caindo, isso indica que ele está com problema. Esse fundo imobiliário está com problema. Então a gente pode ter essa situação, dividend yield subindo muito no curto espaço de tempo significa que está tendo uma queda muito forte no preço da cota desse fundo imobiliário, e se o preço da cota do fundo imobiliário está caindo, significa que ninguém está querendo comprar e muita gente quer vender para se livrar e pouca gente querendo comprar. Ou seja, esse fundo imobiliário está com problema. Então toma cuidado com o dividend yield que sobe muito rapidamente. Outra questão também, você tem alguns fundos imobiliários que eles não conseguem pagar de forma recorrente. Pagar todos os meses. Aí tem mês que não paga, passa 2, 3 meses sem pagar e volta a pagar. Nesse momento que volta a pagar, é um mês que tem dividendo, que vai fazer com o dividend yield que estava em queda, porque ele estava 3 meses sem pagar, o dividend yield estava na casa dos 5% caindo. Pagou o mês, do 5 foi para 8. É um aumento muito grande num curto período de tempo, e esse aumento muito grande não foi porque esse fundo imobiliário virou a maravilha, foi porque ele é um fundo imobiliário que não é bom, que não paga com recorrência. Nenhum fundo imobiliário que não paga todos os meses é bom. Vamos deixar claro isso aqui, certo? Tem um fundo imobiliário que paga alguns meses e não paga outros, eu quero longe de mim, porque fundo imobiliário é para pagar todos os meses. Não desejo para ninguém esse tipo de fundo imobiliário. Aí você tem um fundo imobiliário que está alguns meses sem pagar, quando ele volta a pagar, o dividend yield dele dá uma subida repentina. E não significa que ele é bom, significa simplesmente o aumento do dividend yield está camuflando um fundo imobiliário ruim que tem uma distribuição de dividendos não recorrente, ele não consegue pagar todos os meses. Certo? Então toma cuidado com esses pontos que o dividend yield está subindo, e não é para você ficar feliz, não é para você investir nesse fundo imobiliário, é para você correr dele, fugir dele, porque está camuflando uma queda do preço da cota do fundo imobiliário, indicando que ele não está
saudável financeiramente, e pode estar indicando que ele não tem distribuição de dividendo recorrente todos os meses. Pergunta aqui no TikTok do Wellington, investimento em XP compensa? Sua pergunta, olha, se é para investir em fundos imobiliários pela XP, não é isso que você está perguntando? Se for isso, não tem problema. Tá? Na XP, se você for investir em ações, você paga a tarifa, mas para fundos imobiliários você não paga, então não tem problema investir em fundos imobiliários pela XP. Tá ok? Continuando, vamos lá. Então, vocês já estão espertos, já estão cientes. Dividend yield é uma divisão entre dividendo recebido pelo preço da cota, e se o dividend yield está subindo muito repentinamente, olhe com atenção. Pode ser que seja um bom fundo imobiliário, mas pode ser que seja um fundo imobiliário que o preço da cota está caindo muito forte porque ele não está saudável financeiramente, ou seja, você tem que estar longe dele. Ou pode ser que seja um fundo imobiliário que não tenha pagamentos recorrentes, ele não recebe, ele não te paga dividendo todos os meses. Esse pagamento não recorrente não é um fundo imobiliário que a gente queira ter na nossa carteira de investimentos em fundos imobiliários. Aí vamos fazer uma analogia com imóvel. Você investiria num imóvel só porque o aluguel é alto, mesmo que o prédio estivesse caindo aos pedaços? Você está querendo comprar um imóvel para alugar e viver de renda. Você sabe que tem um imóvel que o contrato que está acabando com esse inquilino tem um aluguel. Na redondeza, o aluguel é tudo 2.000, 3.000, 4.000. Nesse prédio que você está querendo comprar para ter o aluguel desse prédio é R$10.000. Só que o contrato está acabando, você vai comprar e aí você vai fazer um novo contrato de aluguel. O prédio está caindo aos pedaços. Sério, você investiria? Queria saber de vocês. Você investiria no imóvel que está caindo aos pedaços só porque o aluguel é alto para você receber o aluguel? É uma dúvida. Queria escutar vocês, saber se investiria ou não investiria nesse imóvel. Você compraria esse imóvel para você ou não compraria esse imóvel para você para alugar esse imóvel? Letério falando aqui ou não. É isso aí, Letério. O que acontece? O aluguel é uma consequência. Veja, você vai alugar um imóvel. Você vai olhar para o imóvel, vai ver que o imóvel, você vai olhar o estado de conservação do imóvel, você vai olhar a localização desse imóvel, você vai olhar os vizinhos, a vizinhança, né, a área comum, você vai olhar vários aspectos para tomar decisão. Mas o aluguel está alto. O aluguel está alto hoje, mas o prédio está caindo aos pedaços. O próximo aluguel dificilmente vai conseguir ser tão alto assim, porque o prédio está caindo aos pedaços. Fundo imobiliário é a mesma coisa. Ele está pagando dividendo alto. Eu olhei, esse último mês ele pagou bem, pagou muito dividendo. Mas é um fundo imobiliário que está caindo aos pedaços. Saúde financeira baixa, patrimônio baixo, imóveis sendo desocupados, os vencimentos dos contratos tudo pertinho, tudo chegando. Como é que vai ser essa renovação desses contratos de aluguel desses imóveis? Então, o prédio está caindo, o fundo imobiliário está caindo, o fundo imobiliário ele não tem uma boa saúde financeira. Como é que serão os próximos ciclos, os próximos pagamentos? Então, cuidado. Quando você vai investir no imóvel, você não quer investir no imóvel caindo pedaço para receber o aluguel desse imóvel. Você vai querer o melhor imóvel possível. O melhor imóvel que o seu dinheiro possa pagar, em bom estado de conservação, numa boa localização, com uma boa vizinhança, para você receber um bom aluguel de forma contínua, por vários e vários meses. Fundo imobiliário é a mesma coisa. Você vai selecionar um fundo imobiliário, não que está caindo aos pedaços, você vai selecionar um bom fundo imobiliário, o melhor possível, para que você receba dividendo pegando na sua conta por vários e vários meses. E o bom do fundo imobiliário, o ótimo do fundo imobiliário, é porque quando você pensa em imóvel, o que você pensa? Eu vou comprar um imóvel o melhor possível que o meu dinheiro pode pagar. Com fundo imobiliário não tem isso. O fundo imobiliário, o seu dinheiro vai conseguir pagar qualquer fundo imobiliário. Tem fundo imobiliário que a cota é R$10, que a cota é 20, a cota é 50, a cota é 100, a cota é 120. Você vai conseguir comprar qualquer um desses. Então, não tem essa restrição de será que meu dinheiro consegue comprar a cota desse fundo imobiliário? Seu dinheiro vai conseguir comprar a cota de todos os fundos imobiliários que você quiser,
A grande questão é, esse fundo imobiliário é um fundo imobiliário de valor, ele está saudável financeiramente ou ele é um prédio caindo aos pedaços? Essa que é a análise que você tem que fazer. E o preço da cota dos fundos imobiliários, ele carrega algumas informações importantes. Pergunta aqui do Eleutério. Por que os fundos imobiliários de papel pagam melhores dividendos, melhor dividend yield? Boa pergunta, Eleutério. O fundo imobiliário de papel, o que acontece com ele? Ele lida com dívidas do setor imobiliário. Enquanto o fundo imobiliário de shopping tem um shopping que você pode ir lá visitar, ver o shopping, ver o nível de conservação do shopping. E quando o fundo imobiliário de logística tem um galpão logístico, você pode ir lá visitar, você vê se o galpão está bem conservado. No fundo imobiliário de papel não tem imóvel por detrás dele. O fundo imobiliário de papel tem dívidas do setor imobiliário. E quando a gente está falando de dívida, a gente está falando, por exemplo, de uma construtora que pegou uma dívida para concluir o seu trabalho, a construção do prédio. E essa dívida é uma dívida que precisa ser paga. Então a construtora tem todos os seus gastos normais e tem mais o pagamento dessa dívida. Será que ela vai realmente conseguir honrar as dívidas, pagar todos os meses para o fundo imobiliário para que ele pague o dividendo para a gente? Será que ela vai se complicar no pagamento dessas dívidas? Essa ideia gera um risco maior e aí, imagine, eu sei disso, você sabe disso, o fundo imobiliário de papel sabe disso também, que eles são mais arriscados porque ele lida com dívida. Se eu pagar o mesmo dividend yield que um fundo imobiliário de papel, se eu, como fundo imobiliário de papel, pagar o mesmo dividend yield que o fundo imobiliário de tijolo, do que o fundo imobiliário de shopping, de laje corporativa, de logística, ninguém vai querer investir em mim, fundo imobiliário de papel, porque eu sou mais arriscado. Então, eles compensam esse risco maior pagando o dividend yield maior. Risco maior, dividend yield maior. E aí tem muita gente, pegando o gancho já na pergunta que a Eleutério fez pra gente aqui, tem muita gente que não sabe selecionar fundo imobiliário de valor, olha só para o dividend yield, pega os dividend yield mais alto e está enchendo a carteira de fundo imobiliário arriscado. Fundo imobiliário de papel, fiagro, tudo arriscado. Que tem sua importância, que você pode sim ter na sua carteira, mas você tem que saber que você tem que fazer uma composição com outros fundos imobiliários para você não ter uma carteira extremamente arriscada que a qualquer momento vai flopar, vai parar de pagar, porque os riscos vão ter maior probabilidade de se concretizar. E o risco se concretiza é problema para você. Para de pagar os seus dividendos. Diego, Edson, o pessoal está chegando aqui no Instagram também, sejam todos bem-vindos. O pessoal também aqui no TikTok. Muito bom ter vocês aqui. Mas falando sobre o preço da cota. O preço da cota ele carrega expectativa de mercado. É o que a gente tem vivendo esses dias, né, esses últimos meses, mais ou menos de outubro, novembro para cá, taxa Selic subindo, o preço das cotas caíram. Quem está mais próximo do fundo imobiliário percebeu que nesse último mês as cotas voltaram a subir. Mas aí algumas pessoas me perguntam, mas Alexandre, você tem alguns meses que está falando que a Selic alta faz com que as pessoas saiam da renda variável, vá para a renda fixa, isso cai o preço da renda variável, por isso que todos os fundos imobiliários caíram de preço. Mas a taxa Selic está lá, está alta ainda, por que está subindo o preço da cota dos fundos imobiliários? Por causa da expectativa do mercado. O preço da cota para a Selic de 15%, hoje a Selic está 14,25%, mas já existe a previsão de chegar em 15% até o final do ano. Então, o preço da cota para a Selic 15%, para essa expectativa de Selic 15%, já está precificado, já foi para o preço das cotas dos fundos imobiliários ao longo desses últimos meses. Chegou ali em fevereiro, já estava precificado. Então, novas situações foram acontecendo que fizeram que a expectativa, apesar de continuar em 15% da Selic, outros fatores foram levando para que o preço dos fundos imobiliários começasse a subir. Novas expectativas foram acontecendo. Claro que a qualidade dos ativos, dos imóveis que esses fundos imobiliários administram influencia no preço da cota. E claro que a confiança na gestão, uma gestão que toma boas atitudes ao longo do tempo, faz com que você fique muito mais confiante em investir naquele fundo imobiliário. E se você investe mais naquele fundo imobiliário,
a tendência é o preço da cota subir. Quanto mais pessoas querem comprar cotas de um mesmo fundo imobiliário, isso é certeza de aumento do preço da cota desse fundo imobiliário. Ok? Então, para a gente fechar essa ideia, a gente falou um pouquinho do preço da cota, falamos um pouquinho que esse preço da cota ele influencia muito o dividend yield. Então, tem alguns fatores que fazem com que o preço da cota caia muito. E essa queda do preço das cotas, principalmente uma má saúde financeira desse fundo imobiliário, faz com que a cota caia muito, a cota caindo, o dividend yield explode. Mas se você tem uma boa qualidade dos ativos, desses imóveis que o fundo imobiliário administra, se você tem uma confiança do mercado, dos investidores na gestão desse fundo imobiliário, o preço da cota sobe. O preço da cota sobe e faz com que o dividend yield caia. Então a gente tem essa dualidade, essa relação inversamente proporcional entre preço da cota e o dividend yield. Agora é bom enfatizar que analisar só o dividend yield é como julgar o livro pela capa. Isso é importante deixar muito claro para vocês, porque quando você analisa só o dividend yield é um critério de preço, é um critério de avaliação de preço de fundo imobiliário. Quando você analisa só o dividend yield, você deixou de analisar todos os fundamentos desse fundo imobiliário que vão te confirmar que esse fundo imobiliário é um fundo imobiliário de valor. Então tem uma série de outros aspectos, de critérios de valor que você deveria estar analisando antes de olhar o dividend yield. Como eu falei para vocês, tem muita gente que só olha dividend yield, está montando uma carteira super arriscada, uma carteira que tem uma alta probabilidade de dar problema no pagamento dos dividendos. Pode até estar pagando dividendo bom no momento, mas ela pode dar problema no pagamento dos dividendos ao longo do tempo. Eleutério falando aqui, aproveitei a queda dos valores da cotas e investi mais nesses fundos. Muito bom, Eleutério. Comprando fundo imobiliário mais barato, você recebe mais dividendos. Desde que seja o fundo imobiliário de valor, obviamente. Arisson Paulino, os fundos que pagam dividendo bimestral, ele paga referente a 2 meses? Alisson, o fundo que paga dividendo bimestral, eu quero longe de mim. Fundo imobiliário tem que pagar todos os meses. Se ele parou de pagar, pode ter certeza que ele está com problema e deixa ele fora da sua lista. Nem se preocupe com ele, deixa fora da sua lista. E ele está falando, sim, fundos de valor. Muito bom. Ricardo aqui chegou no TikTok. Bom dia, Ricardo. Prazer, cara. Muito bom ter você aqui conosco. Deixa eu aproveitar, eu vou fazer uma simulação rápida aqui para vocês para demonstrar como funciona essa questão do fundo imobiliário, dividendo fundo imobiliário, né, que o dividendo não contam a história completa para você. Antes de fazer essa simulação rápida aqui com vocês, deixa eu falar para vocês o seguinte: se você deseja aumentar sua renda todos os meses, você tem seu trabalho e seu trabalho você tem aumento salarial uma vez no ano e olhe lá. Mas se você quer ter aumento salarial, aumento de renda todos os meses. Se você tem um sonho de montar sua própria aposentadoria, porque você sabe que o INSS não vai prover uma aposentadoria de qualidade para você, vai cair muito a qualidade de vida. E você não quer se sujeitar a isso, você quer montar sua própria aposentadoria. Ou se você quer ter sua liberdade financeira, atingir sua liberdade financeira, você quer que o seu custo do mês seja totalmente pago pelos rendimentos, pelos dividendos dos fundos imobiliários, do seu investimento. Para esses sonhos, o investimento que melhor atende, que melhor provê esses sonhos, são os fundos imobiliários. E você precisa aprender a investir em fundo imobiliário, porque você precisa acertar desde agora para ter os resultados desde o primeiro investimento em fundo imobiliário, montando uma carteira diversificada, balanceada, selecionando sempre fundo imobiliário de valor. Você quer aprender como selecionar fundo imobiliário de valor, montar uma carteira diversificada e balanceada? Manda um direct para mim que eu vou conversar com você. Dia 5 de maio vai ter encontro da nossa mentoria em grupo. E você pode participar dessa mentoria. Manda um direct para mim que a gente bate um papo, eu te explico como funciona para você entrar nessa mentoria e já fazer seu primeiro investimento em fundo imobiliário agora em maio, para você já começar a receber dividendos no mês seguinte dos seus fundos imobiliários, para você atingir todos esses sonhos de vida, ok?
Ok, vamos voltar aqui. Vamos fazer uma simulação? Investir R$ 2.000 por mês e vou trazer dois fundos imobiliários hipotéticos. O fundo imobiliário 1 ele tem o preço de cota de R$ 100. E todo mês você compra, você investe 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, certo? Se o preço da cota é R$ 100 e você sempre investe 2.000, isso significa que você está comprando 20 cotas. Todo mês você investe em 20 cotas desse fundo imobiliário. Imagine que o preço da cota é R$ 100 e ele paga R$ 1 por cota. É o dividendo que ele paga para você. R$ 1 por cota. Ele tem um dividend yield no mês de 1%. Retorno mensal dele de 1%. É um bom fundo imobiliário. Quem conhece fundo imobiliário, talvez as pessoas que não conhecem fiquem sem parâmetro para entender. Mas se você conhece fundo imobiliário que paga 1% por mês, está tendo um bom pagamento. Claro que a gente não está vendo aqui o valor do fundo imobiliário, estamos focando só no preço, mas estamos assumindo que é um fundo imobiliário de valor, que está tudo certo com ele, tá? Bom, preço da cota R$ 100, paga dividendo de R$ 1 por cota, ou seja, ele paga um dividend yield mensal de 1% ao mês. Como você investe R$ 2.000 todo mês nesse fundo imobiliário, todo mês você compra 20 cotas, e como ele paga R$ 1 por cota, todo mês, mês seguinte você vai receber R$ 20. No mês seguinte você comprou mais R$ 2.000, R$ 100 por cota, mais 20 cotas. Aí no outro mês você vai receber, no mês subsequente vai receber R$ 40. Já estava recebendo 20, vai receber mais 20, 40. E aí você vai, de mês em mês, investindo mais e recebendo cada vez mais. R$ 2.000 num fundo imobiliário que o preço da cota é R$ 100 e ele paga R$ 1 por cota, você vai comprar 20 cotas, mês seguinte você vai receber R$ 20. Ok? Fechou? Tranquilo? Essa live é libertadora. Valeu, obrigado, Ricardo. Bom dia, Júlio. Bom dia, seja bem-vindo. Vamos falar de outro fundo imobiliário, que também, fundo imobiliário 2, que também é um fundo imobiliário de valor, só que o preço da cota dele são R$ 10. Eu falo, opa, o primeiro era R$ 100, o segundo é R$ 10. Opa, já é diferente. Esse segundo fundo imobiliário, que o preço da cota é R$ 10, ele paga 10 centavos por cota. Eu falo, já escutei de mentorado meu, de aluno meu, mas Alexandre, esse fundo imobiliário paga tão pouquinho, 10 centavos por cota, é muito pouco. Calma, vamos ver junto? Você vai investir R$ 2.000 no fundo imobiliário que a cota custa R$ 10 e ele paga 10 centavos por cota. Se a cota custa R$ 10 e você está investindo mesmo os R$ 2.000, você vai investir em 200 cotas desse fundo imobiliário. E o dividend yield mensal desse fundo imobiliário, que a cota é R$ 10 ele paga 10 centavos por cota, é 1%. Também é o mesmo dividend yield mensal do fundo imobiliário anterior que eu falei para vocês. O que significa? Se você botar R$ 2.000 num fundo imobiliário que a cota é R$ 100 e ele tem um dividend yield de 1% no mês, você recebe R$ 20 cada mês. Se você coloca R$ 2.000 no fundo imobiliário que a cota custa R$ 10 e o dividend yield no mês é 1% também, sabe quanto você vai receber no outro mês, no mês seguinte? R$ 20 você recebe a mesma coisa. Então, o preço da cota, o valor do dividendo, que eu tenho escutado em alguns momentos diferentes nesse ano, eu prefiro investir no fundo imobiliário que paga R$ 1 por cota do que no outro que paga 10 centavos por cota. Essa informação isolada não significa nada. Estou pagando R$ 1 por cota e o preço da cota é 100, significa que é 1% ao mês. Se eu estou pagando 10 centavos por cota e o preço da cota é 10, é 1% ao mês, a mesma relação. Você vai receber o mesmo dividendo no mês seguinte, com o mesmo valor investido. Faz sentido isso para vocês? Então toma cuidado, tenha noção que existe essa relação, essa proporção, que é a chamada de dividend yield. Eu estou falando para vocês do dividend yield no mês, de 1%. Você investe, no mês seguinte você vai receber 1%. Se você investir R$ 2.000 e no mês seguinte você vai receber 1%, você vai receber R$ 20. Independente se a cota custa 10, 50 ou 100, independente se o dividendo por cota é 10 centavos, 50 centavos, R$ 1, você vai receber o mesmo valor. Porque a proporção é a mesma, o dividend yield mês é o mesmo. Fez sentido para vocês? Bom dia, Vanderlei. Vanderlei chegando aqui no TikTok também. Seja bem-vindo. Então eu quis trazer essa reflexão para vocês, porque
tenho escutado muito essa questão de prefiro um fundo imobiliário que o dividend yield pague R$ 1 do que o outro que o dividend yield pague 10 centavos. Eu falei, pô, mas por que você prefere isso? Se ambos estão pagando... Eventualmente, o fundo imobiliário que o dividend yield paga 10 centavos, o dividend yield mês dele, o dividend yield mês dele está 1,1%. Enquanto o outro fundo imobiliário que está pagando R$ 1, o dividend yield dá 0,8%. Pô, esse que está 1,10 está pagando mais. Mas só são 10 centavos. Sim, mas você não vai comprar uma cota. Você tem os seus R$ 2.000 para investir todos os meses. Você vai investir R$ 2.000, você vai receber proporcional aos R$ 2.000 investidos. Faz sentido? Vini Beto aqui falando conosco aqui no TikTok. Falando de dividendos, você acha que eles realmente são bons e não muda nada? Ou não? Os dividendos são excelentes. Eles são isentos de imposto de renda, os dividendos de fundo imobiliário. Não sei se eu entendi muito bem sua pergunta, Vini Beto. Mas os dividendos são isentos de imposto de renda. Se a sua pergunta é se o dividendo pode variar, claro que pode variar. O dividendo vem de um fundo imobiliário que está alugando seus imóveis. Esse aluguel pode mudar, todo ano tem um revisional dos contratos que ele tem um aumento do aluguel com a inflação vigente. Então a tendência ao longo do tempo é até que os dividendos cresçam. Mas claro que um contrato pode acabar e eu faço um próximo contrato com valor menor de aluguel. Isso faz com que os meus dividendos desçam, caiam. Então existe sim algum nível de variabilidade nos dividendos. Estou perguntando a carteira de valorização versus carteira de dividendos. Fundo imobiliário, Vini Beto, não existe carteira de valorização. Se você está preocupado com a valorização da cota, você não deveria estar investindo em fundo imobiliário. O foco de investimento em fundo imobiliário é dividendos. É você ter aumento de renda todos os meses. Sua preocupação, se a cota do fundo imobiliário caiu e você tem certeza dentro da sua análise que aquele é um fundo imobiliário de valor, um excelente fundo imobiliário, deveria ficar feliz porque você vai comprar mais cotas de fundo imobiliário mais barato e vai receber muito mais dividendo. Ok? É bem importante, esse seu questionamento é bem importante, Veniberto, porque tem muita gente que olha o fundo imobiliário, comprou, vê a cota caindo, estou perdendo dinheiro. Você vai perder se você vender sua cota. Né? Se você não vender, você não perdeu nada. Na verdade, você sabendo que aquele é um bom fundo imobiliário, que é um fundo imobiliário que tem bons fundamentos, fundo imobiliário de valor, faz mais sentido é você comprar mais cota dele, porque você vai receber muito mais dividendos. Você está comprando mais barata a cota, você consegue comprar mais cota. Tá ok? Vamos lá, vamos para a dica extra mover? Deixa eu só... Eleutério falou aqui, deixa eu ver aqui o que o Eleutério falou. Tenho 2 fundos que o valor do patrimônio aumentou, porém os dividendos pagam mensalmente caíram um pouquinho. Estou de olho nele. O que você diz a respeito? Então, essa questão, Eleutério, o dividendo caindo de fundo imobiliário, o que pode acontecer? Pode ser que esse fundo imobiliário ele tenha tido vencimento de alguns contratos e na renovação foi renovado por um preço menor o aluguel e aí teve uma queda dos dividendos, certo? Só um minuto que está ventando muito aqui, só um minuto. Eu não sei se vocês estavam escutando, mas estava um assovio grande aqui que está ventando bastante aqui, mas já fechei a janela, acabou o assovio, está chovendo muito aqui. O Letário falando que já entendeu o conceito. Perfeito, Letário. Mas pode ser essa revisão, pode ser essa questão da renovação. Se a gente está falando de um fundo imobiliário de papel, se for um fundo de tijolo, se for um fundo imobiliário de papel, o fundo imobiliário de papel ele compra e vende dívidas todos os meses. E nessa compra e nessa venda ele pode estar achando que está fazendo um bom negócio, mas fez um mau negócio, comprou uma nova dívida que não está rendendo, que a expectativa era render mais, só que na medida que ele comprou, o devedor parou de pagar. E aí acaba tendo impacto direto nos dividendos que nós recebemos. Vanderlei falando, Alexandre, comecei a investir esse mês e tenho 2 fundos imobiliários. Que bom que você começou, é bom começar a experimentar para entender a dinâmica. Espero que você estude bastante, 2 fontes principais de estudo para qualquer investimento, fundo imobiliário, qualquer investimento, livros ou mentoria. São as 2 principais fontes para você ter resultado com os seus investimentos. Você lê livros
que vão te levar a um conhecimento lá na origem, para você entender como funciona de fato o investimento e você ter resultado. O problema é que não é só ler um livro e resolver, você vai ter que ler pelo menos uns 7 livros aí para você ter um entendimento completo. E a segunda fonte é a mentoria, porque na mentoria tem uma pessoa que já passou pelo processo, que já sabe o caminho das pedras, o que é certo ou errado, e não vai deixar você errar. Tem essas duas fontes. Estou estudando e vendo muito vídeo. Vanderlei, vídeo, você tem conceitos soltos que não se linkam, não fazem sentido. E os vídeos são ditos... imagina uma pessoa que tem uma renda mensal de 100 mil reais e fez um vídeo de como investir. Você, eu não sei sua renda, Vanderlei, vou chutar que é 10 mil, certo? Você que tem uma renda de 10 mil mensal, será que o que essa pessoa que tem uma renda de 100 mil reais mensal faz se aplica a você? Será que você não deveria estar fazendo outros tipos de investimento, outros tipos de análise? É uma dúvida que eu levanto. Então, assim, bom ver vídeo, legal, mas cuidado que pode ter informações incompletas nos vídeos ou informações enviesadas por pessoas que têm realidade diferente da nossa. Vamos para a dica extra mover. A dica extra mover da nossa live de hoje, eu vou trazer para vocês 2 fundos imobiliários, um que tem dividendo alto e dividend yield baixo, e outro que tem dividendos baixo e dividend yield alto. Vou trazer um primeiro, um fundo imobiliário de shopping, que o preço da cota, cuidado para não cair para trás, hein? O preço da cota está R$ 895. Olha o preço da cota. E ele paga um dividendo de R$ 5,30. Quem não entende essa relação de proporção que eu expliquei para vocês hoje do dividend yield mês, olha um dividendo de R$ 5,30 e fala, é esse que eu quero. Poxa, o fundo imobiliário que eu investi mês passado não está pagando 15 centavos por cota, esse paga R$ 5,30 por cota, eu quero esse. Sabe qual a relação de dividend yield mês desse fundo imobiliário de shopping que eu estou trazendo para vocês? Dividendo de R$ 5,30, ele tem o preço da cota de R$ 895, a relação é de 0,61% no mês. É uma relação extremamente baixa. Não invisto... Eu nem olhei para os fundamentos desse fundo imobiliário, nem olhei se ele é um fundo imobiliário de valor, mas só por esse resultado dos dividendos que ele paga, eu não quero ele. Só para vocês saberem, a gente está falando do fundo imobiliário de shopping, SHPH11, certo? Só para deixar claro para vocês qual é esse fundo imobiliário. E eu trouxe agora, esse é o exemplo, né? Esse fundo imobiliário de shopping é o exemplo do dividendo alto, mas com dividend yield baixo, dividend yield mês baixo. Ele paga R$ 5,30, que é alto, valor monetário, o valor absoluto de dividendo é alto, mas com um dividend yield mês baixo. 0,61 mês é muito baixo, é quase rendimento de renda fixa, né? Bom, vamos falar agora de outro. Trouxe um Fiagro para vocês. Um Fiagro que o preço da cota é R$ 8,05 e ele está pagando um dividendo de 10 centavos no mês. Quem não conhece, poxa, outro está pagando R$ 5,30 e esse paga 10 centavos. Eu prefiro 5,30. Já falei para você. A relação do dividend yield mês do que paga R$ 5,30, que é a Fundo Imobiliário Shop, é de 0,61, é ridiculamente baixo. Mas esse Fiagro, que a cota vale R$ 8,05, o dividendo que ele está pagando no mês de 10 centavos, sabe qual a relação de dividend yield mês? 1,22%. Excelente, 1,22%. Significa que ele tem, esse Fiagro eu estou trazendo para vocês, ele tem um valor monetário do dividendo é baixo, 10 centavos, mas o dividend yield de mês é alto, 1,22 é muito alto, muito bom. Não estou dizendo que esse Fiagro é um Fiagro de valor, que vale a pena investir, vocês têm que fazer toda a análise, mas quando você olha para o dividend yield de mês, faz muito mais sentido desse Fiagro, que é o CPTR11, faz muito mais sentido do que o fundo imobiliário de shopping, que não faz sentido nenhum, do SHPH11. Tá ok? Esse fechamento fez sentido para vocês? Dividend yield baixo não significa... dividendo, o valor recebido baixo ou alto, não significa muita coisa. O que você tem que olhar é o dividend yield no mês para entender essa relação e saber se ele paga bem ou não. Bom,
Para fechar, só para relembrar para vocês, se você quer ter aumento de renda todos os meses, quer montar sua própria aposentadoria, atingir sua liberdade financeira, o caminho é investir em fundos imobiliários. E para você acertar de primeira, aprender de fato a selecionar fundo imobiliário de valor dos melhores setores de fundo imobiliário, manda o direct para mim, você do TikTok, você do Instagram, manda um direct para mim que a gente bate um papo para você entrar na minha mentoria em grupo de investimento em fundo imobiliário. O próximo encontro agora dia 5 de maio, tá próximo. Você já vai fazer seu primeiro investimento em fundo imobiliário, vai aprender a selecionar fundo imobiliário de valor para montar uma carteira diversificada e balanceada de fundo imobiliário e ter resultado aí por anos e anos com fundo imobiliário pagando dividendo na sua conta livre de imposto de renda todos os meses. Vamos nos mover? Queria agradecer a presença de todos vocês na live de hoje, pessoal do YouTube, do TikTok, do Instagram também. Foi muito especial estar com vocês nessa manhã de quinta-feira. Gostou desse conteúdo? Compartilha com seus amigos, seus colegas, seus parentes. E lembra de pedir para o pessoal me seguir aqui no Instagram, no TikTok, no YouTube também. E teve alguma dúvida, quer esclarecer algum ponto, manda um direct para mim, você do Instagram, você do TikTok, que a gente bate papo, esclarece tudo. Toda quinta-feira, 7h30 da manhã, dentro do projeto Café da Manhã com Finança, eu trago essa live aqui para vocês, falando sobre investimento, educação financeira, principalmente fundos imobiliários. Um abraço para vocês, até a próxima oportunidade, até a próxima quinta-feira. Um abraço.